Bom, nessa aula nós vamos continuar a conversar sobre contribuições da empresa, tá? Ou seja, 20%, SAT 123, contribuições também destinadas a outras entidades, estão começando a aparecer, tem o adicional ao SAT de 6, 9 ou 12. Então, continuaremos ainda a conversar sobre contribuições de empresa, mas vamos tratar especificamente de disposições contidas no regulamento da Previdência, no artigo 201-D, que dizem respeito ao perfil contributivo provisório criado para as empresas de tecnologia de informação e comunicação, tá? Então, essas empresas, hoje, elas têm direito, até o ano de 2015, né, a desoneração da folha de pagamento. Na verdade, tá, elas tiveram um período anterior, onde, em vez de ter a desoneração da folha, elas podiam ter uma redução da contribuição patronal. Então, quando já estava em vigor essa redução da contribuição patronal, de que trata aí o artigo 201-D, sai medida provisória, sai lei determinando a desoneração da folha de pagamento e parte dessas disposições aí do artigo 201-D ficaram sem aplicação. De qualquer forma, eu entendo que é importante comentar essas disposições e mostrar qual foi o percurso desse perfil contributivo aí para as empresas de TI e TIC. Então, as alíquotas de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 201, 1 e 2, aqui nós temos a contribuição, tanto uma como outra são a contribuição de 20% sobre a remuneração de empregados e avulsos, e no inciso 2, 20% sobre a remuneração de contribuintes individuais. Então, a contribuição de 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais em relação às empresas que prestam serviços de tecnologia de informação, TI, e de tecnologia da informação e comunicação, TIC, ficam reduzidas de acordo, redução de alíquotas, de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações. Vamos lá. Bom, então, primeira lógica que nós temos aqui é que as empresas de TI e TIC, pelo prazo de 5 anos, nós vamos ver a partir de que momento nós contamos esses 5 anos, fizeram jus à redução da contribuição de 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais. Eu tinha dito, né, que era até dezembro de 2015, eu dei mais um ano de desoneração de folha para as empresas. Na verdade, a desoneração da folha que vem na sequência é até dezembro de 2014, tá? Então, primeiramente, o que acontece? Volta aqui, houve uma redução da contribuição de 20%. E essa redução foi garantida às empresas de TI e TIC por um prazo de 5 anos. Só que, enquanto estava correndo esse prazo de 5 anos, tá, você tem uma outra medida do governo que permite a desoneração da folha de pagamento até dezembro. Então, em vez de simplesmente reduzir os 20% que as empresas vinham pagando, o que se propõe na desoneração da folha é a substituição de uma contribuição que era de 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais, por uma contribuição que inicialmente foi de 2,5% sobre a receita e depois passou a ser de 2% sobre a receita. Isso até 2014, tá? E o que é TI e TIC? Que são, né, as atividades dessas empresas que vão possibilitar, até um dado momento, a redução dos 20% e, a partir dali, tá, a desoneração, ou seja, não se paga mais esses 20%. Análise e desenvolvimento de sistemas, programação, processamento de dados e congêneres, elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, assessoria e consultoria em informática, suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e de bancos de dados, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, tá? E essa redução da contribuição de 20% para essas atividades tem como fundamentação legal, inicialmente, a medida provisória 428 de 2008, a Lei 11.774, também de 2008, o decreto regulamentador só veio um ano depois, tá? Esse decreto 6.945 altera, né, o regulamento da Previdência,
em 2009, e é a partir daqui que a lei diz que se contam os 5 anos da redução da folha de pagamento, tá? Muito bem. Então, essa lei 11.774 de 2008 determinou que a contribuição de 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais para as empresas de TI e TIC ficassem reduzidas pela subtração de 1/10 do percentual correspondente à razão entre a receita bruta de venda de serviços para o mercado externo e a receita bruta total de vendas dos bens e serviços após a exclusão dos impostos e contribuições incidentes sobre a venda, observado o disposto nesse artigo. É um trelelê e a gente vai passo a passo, tá? Então, o disposto nesse artigo aplica-se pelo prazo de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação do regulamento, que foi em 2009, tá? Então, como o regulamento é de agosto de 2009, a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação, ou seja, a partir de 1º de setembro de 2009, serão contados 5 anos para garantir para as empresas de TI e TIC essa redução dos 20% da contribuição das empresas. Então, as alíquotas de 20% incidentes sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais, em relação às empresas que prestam serviços de TI e TIC, ficam reduzidas inicialmente, de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações. Então, a primeira operação é a seguinte: se verifica a receita bruta, né, de venda de bens e prestação de serviços dos 12 meses anteriores. Então, essa receita bruta anterior vai ser apurada relativamente aos últimos 12 meses que antecedam o trimestre calendário. Então, janeiro de 2010, por exemplo, janeiro de 2010, as empresas tinham que olhar para a receita bruta dos últimos 12 meses, porque se vai ter que considerar janeiro, fevereiro e março, o primeiro trimestre, para definir a alíquota que vai se pagar, a alíquota essa reduzida, no primeiro trimestre do ano de 2010, eu preciso olhar para a receita dos últimos 12 meses, lá em 2009, tá? Então, essa receita bruta, eu vou, retirar, eu vou subtrair dessa receita impostos e contribuições incidentes sobre vendas. Então, eu apuro a receita bruta das vendas e dos serviços dos últimos 12 meses que antecedem o trimestre, diminuo impostos e contribuições incidentes sobre venda, tá? Certo? E obtenho 100 mil, por exemplo. Receita menos impostos e contribuições sobre as vendas, a receita bruta daquele período de 12 meses deu 100 mil. Muito bem. Eu identifico no valor da receita bruta total, resultante do item 1, a parte relativa aos serviços especificados que foram exportados, ou seja, a serviços de TI e TIC exportados. Então, daqueles 100 mil, dentro daqueles 100 mil de receita bruta, tá? 50 mil da receita, ou seja, metade da receita, foi obtida com exportação de serviços de tecnologia de informação e comunicação, tá? Bom, aí eu vou dividir a receita bruta da exportação, os 50 mil, pela receita bruta menos impostos e contribuições, ou seja, eu vou dividir a receita de 50 mil das exportações pela receita bruta depois que eu tirei impostos e contribuições incidentes sobre venda. E obtenho 0,5. Muito bem. Bom, essa divisão que deu aí 0,5, eu não posso pegar de imediato 0,5. Eu vou pegar esse 0,5, tá? E vou multiplicar por 1/10. E vou obter 0,05. Tá? Estou seguindo as etapas. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor encontrado, de acordo com essa operação, 0,1, para chegar ao percentual de redução, tá? Eu obtive aqui, tá, o valor encontrado, daqui, não foi 0,05? Eu vou multiplicar, tá, por 100 para transformá-lo em percentual. É só isso que eu estou fazendo, tá? Então, aqui 5%. Lá vou eu, tudo de novo. Eu sei que vocês repetem, mas vamos lá. Primeira providência, achei a receita bruta dos últimos 12 meses, tirei impostos e contribuições, essa receita bruta deu 100 mil. Segunda providência,
eu verifico dentro dessa receita quanto se obteve de exportação de serviços de TI e TIC, 50 mil. Então, dos 100 mil, 50 mil é receita de exportação. Divido a receita de exportação pela receita total, 50 mil por 100 mil, obtenho 0,5. Esse resultado da divisão, multiplico por 0,1, obtenho 0,05. Eu pego o 0,05, multiplico por 100 e transformo em percentual, obtenho 5%. Esse 5% vai ser a redução que a empresa vai ter. A redução, ela tem uma proporcionalidade com a receita de exportação, tá? Então, onde a empresa pagava 20% sobre a remuneração de contribuintes individuais, empregados e avulsos, ela não paga mais 20%, ela paga 20% menos o percentual de redução de 5%, ou seja, essa empresa vai pagar 15% sobre a remuneração de empregados e avulsos. Além dessa redução, tá, que vai ser aplicada, né, no primeiro trimestre, por exemplo, eu obtive esses 15%, janeiro, fevereiro e março eu vou aplicar 15% sobre a remuneração dos segurados todos os meses daquele trimestre, tá? Se uma empresa, ela iniciar atividade ou não tiver receita de exportação, até a data da publicação dessa lei que criou essa regra, a apuração da receita pode ser realizada com base em período inferior a 12 meses, mas sempre observando um mínimo de 3 meses, tá? Observado o mínimo de 3 meses anteriores. Então, se a empresa tem pouco tempo de funcionamento ou ela não tinha receita de exportação, eu posso usar um período de receita menor que 12 meses, mas um mínimo de 3 meses anteriores. Então, essas empresas, além da contribuição destinada à Seguridade Social dos 20%, essas empresas são obrigadas também a pagar uma contribuição destinada a terceiros ou outras entidades. Elas pagam contribuições para SESC, SENAC, SEBRAE, Salário Educação e INCRA. E elas também vão ter direito a reduzir essas contribuições destinadas a terceiros, com exceção do Salário Educação. Então, no caso das empresas de TI e TIC, os valores das contribuições devidas a terceiros, denominados outras entidades ou fundos, com exceção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou seja, com exceção da contribuição a título de salário e educação, ficam reduzidas no percentual resultante das operações referidas acima, de acordo com a aplicação sucessiva das seguintes operações, tá? Primeira coisa, se calcula a contribuição devida para cada entidade ou fundo, levando em consideração as regras aplicáveis às empresas em geral. Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: naquela empresa de TI, no mês, ela deve pagar salário e educação R$ 2.500, INCRA R$ 200, SESC R$ 1.500, SENAC R$ 1.000 e SEBRAE R$ 600. Então, essas são as contribuições devidas a terceiros ou a outras entidades naquele mês, tá? Vejam que o salário e educação permanece intocado. Ninguém vai diminuir a contribuição que a empresa tem de pagar para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mas INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE vão sofrer a redução usando aquele percentual que a gente obteve. É a mesma empresa aquela que obtive um percentual de redução de 5%. Então, uma empresa que pagaria INCRA 200, ela não vai pagar INCRA 200. Ela vai pagar INCRA, né, de R$ 200, mas diminuído em 5% do valor. 5% de 200 dá 10. Tá? 5% do SESC, 1.500 dá 75. O que acontece? A empresa, ela vai pagar INCRA 200 menos 10, que é 5%. 1.500, tá? Menos, né? 5% aqui, ficou meio maluca essa conta, menos 75, tá? Vamos tirar aqui. Então, 1.500 menos 75, que corresponde a 5%, 1.425. A outra, então aqui o 5%, eu tiro um pedacinho da contribuição do terceiro e a empresa paga menos. Muito bem. As reduções de percentuais pressupõem atendimento ao seguinte: a empresa tem que ter PPRA, ela tem que ter meta de redução de acidentes cumprida, capacitação de pessoal, certificação dos produtos, ou seja, o que ela tem de redução de contribuição, ela tem que cumprir esses objetivos aí, tá? Ela tem que aplicar pelo menos uma parte do que ela teve de redução dos encargos na capacitação de pessoal e certificação dos produtos.
O não cumprimento dessas exigências, quanto a gerenciamento de riscos, quanto às aplicações, as contrapartidas que a empresa tem que demonstrar, implica que a empresa perde o direito das reduções, ensejando o recolhimento da diferença de contribuições com os acréscimos legais cabíveis. Então, nesse período em que ela tem redução, ela tem que manter, né, o PPRA atualizado, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ela tem que reduzir acidentes, ela tem que capacitar trabalhadores, ela tem que certificar seus produtos e ela vai ter que fazer isso, senão ela perde o direito da redução durante todo o período, pagando diferenças, inclusive com juros e multa. Vamos lá. Ora, se eu reduzo a contribuição para uma empresa, significa que o regime geral de previdência social vai arrecadar menos, vai receber menos recursos. Então, a lei que criou essa redução já traz a disposição de que a União compensará mensalmente o fundo do regime geral de previdência, de que trata o artigo 68 da Lei Complementar 101, no valor correspondente à renúncia previdenciária decorrente da desoneração, para não afetar a apuração do resultado financeiro do regime geral. A renúncia que vai ser, né, objeto de compensação pela União vai ser a diferença entre o valor da contribuição que seria devido, sem o incentivo, e o valor da contribuição efetivamente recolhida. Então, a diferença, tendo em vista a redução da contribuição, vai ser compensada ao regime geral pela União. O valor estimado dessa renúncia tem que ser incluído na lei orçamentária anual, sem prejuízo do repasse enquanto não constar na mencionada lei, tá? Bom, só que o que acontece com essas empresas de TI e TIC? Elas vinham já usufruindo dessa redução da contribuição de 20%, redução de contribuição de terceiros, e aí sai outra medida do governo determinando que de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2014, essas empresas têm direito, não é a redução dos 20%, têm direito a não pagar os 20% e a substituir esses 20% por um percentual incidente sobre a receita. Inicialmente, na primeira medida que sai, os 20% sobre a remuneração de empregados e avulsos sobre a remuneração de contribuintes individuais são substituídos por uma contribuição de 2,5% sobre a receita bruta, tá, da prestação de serviços, enfim. E nós vamos ter a oportunidade de ver com mais detalhe quando a gente estiver na aula de desoneração da folha, tá? Também os serviços de call center passaram a ter direito à desoneração da folha de pagamento a partir de 1º de abril de 2012. Então, onde vinha um perfil que era provisório de redução da contribuição, entra um outro de substituição dos 20% por uma contribuição sobre a receita. E a redução de terceiros continua em vigor. Essa daí não foi alterada, ela permanece durante o período de 5 anos, contados a partir de setembro de 2009, tá? Então, aí essa medida provisória número 540, que depois foi convalidada na Lei 12.546, ela determinou, tá, esse pagamento de contribuição sobre a receita. Então, a contribuição das empresas de TI e TIC incide sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas, né, e os descontos incondicionalmente concedidos, em substituição às contribuições que estão nos incisos 1 e 3 do artigo 22 da Lei 8.212. Então, aqui são sempre aquelas contribuições de 20% sobre a remuneração. E a alíquota sobre a receita inicialmente foi de 2,5%. Tá? Durante a vigência desse artigo, as empresas não fazem jus à redução prevista naquela Lei 11.774 que a gente examinou anteriormente. E o disposto nesse artigo não se aplica, né, a empresas que exerçam exclusivamente as atividades de representante, distribuidor ou revendedor de programas de computador. Mais adiante, você passa a ter, tá, uma modificação no perfil contributivo delas. Já vimos que o call center entrou em abril de 2012, 2,5% sobre a receita e a contribuição substitutiva. E aí vem a medida provisória 563 de 2012, que altera a alíquota da contribuição, no sentido de que a alíquota dessas empresas de TI e TIC não é mais 2,5% sobre a receita, e sim 2% sobre a receita, e também, né,
determina que as empresas do setor hoteleiro, nessa subclasse aqui do CNAE, vão ter a troca dos 20% sobre a remuneração pela alíquota de 2% sobre a receita. Então, de 1º de agosto de 2012 a 31 de dezembro, TI e TIC, né, continuam, entram os hotéis também nessa desoneração da folha de pagamento e eu troco 20% sobre a remuneração de empregados avulsos e contribuintes individuais por um percentual que é de 2% sobre a receita bruta da prestação de serviços. Então, nós temos que ter muita atenção, porque essa substituição que permanece, né, provisoriamente até 2014, eu tenho a substituição dos 20% por 2% sobre a receita, 20% também sobre a remuneração de contribuintes individuais por 2% sobre a receita. Só que essas empresas, elas permanecem pagando o SAT 1, 2 ou 3 sobre a remuneração dos empregados. Essa contribuição não foi substituída. Também essas empresas, caso contratem serviços de cooperados, através de cooperativas de trabalho, elas permanecerão contribuindo aí com os 15%. Então, esses 2% sobre a receita entram no lugar dos 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais. E aqui nós vamos encerrar essa aula, sobre essa situação muito particular do artigo 201D do regulamento, que trata das empresas de tecnologia de informação e comunicação. Nós vamos ter uma aula mais adiante sobre a desoneração da folha de pagamento, onde nós voltaremos a cuidar das disposições relativas às empresas de TI e TIC, também aos hotéis e outros segmentos que passaram no decorrer do tempo também a fazer jus a essa dinâmica da desoneração da folha de pagamento. Ficamos até aqui, até a nossa próxima aula, onde estaremos conversando sobre a contribuição do segurado especial e do produtor rural pessoa física. Até lá!